Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos apostos para a segunda sessão destas jornadas da língua portuguesa, o português em trânsito. O painel de hoje, das 14 horas, 14 horas de Angola e de Portugal, 10 horas do Brasil, não é? Será dedicado à memória e literatura. Vamos ter 3 participantes, Margarida Calafate Ribeiro, Paloma Vidal e Timóteo Ulica, que se deverá estar a juntar a nós a qualquer momento. Tivemos informação de que há problemas com a ligação à internet na zona onde ele vive e, portanto, nós íamos seguir o modelo das sessões anteriores e vamos começar por dar a palavra a cada um dos participantes e começávamos talvez, como nas sessões anteriores, por ordem alfabética. Pela Margarida Calafate Ribeiro eu faço uma breve apresentação e a seguir passo a palavra. Portanto, Margarida Calafate Ribeiro, investigadora coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, responsável pela Cátedra Eduardo Lourenço, da Universidade de Bolonha, Camões, especialista em literatura e história imperial portuguesa, política e património. A sua obra encontra-se no interstício entre os estudos literários e a história. Em 2015 recebeu uma bolsa Consolidator Grant do Conselho Europeu de Investigação com o projeto Memoir, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias. Os seus interesses de investigação reúnem memória e pós-memória do colonialismo e do império, identidades, pós-colonialismo e património. Das suas diversas publicações destaca-se o livro Uma História de Regressos, Império, Guerra Colonial e Pós-Colonialismo, 2004, como uma das fundações desta investigação interdisciplinar. Destaca-se ainda a coorganização da Antologia da Memória Poética da Guerra Colonial, 2011, do Colonialismo como Nosso Impensado, 2014, com Roberto Vecchi. Geometrias da Memória e Configurações Pós-Coloniais, 2016, com António Sousa Ribeiro. Memória, Cidade e Literatura, 2019, com Francisco Noe e Heranças Pós-Coloniais nas Literaturas da Língua Portuguesa, 2019, com Philip Roswell. Margarida, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Com prazer enorme que temos aqui neste painel e, portanto, passo a palavra. Olá a todos e a todas, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui convosco e queria agradecer o convite que me foi dirigido e cumprimentar todos os colegas da mesa e todo o público que está a assistir a estas jornadas. É um dia obviamente muito especial para todos os falantes da língua portuguesa e para o Instituto Camões em particular, obviamente, que é um organismo em Portugal que se dedica à política da língua e de cooperação e também, obviamente, para todos os nossos colegas do Centro Brasileiro e das embaixadas, etc. É um dia de facto glorioso e por isso eu queria começar por falar muito brevemente daquilo que me convidaram, que é a literatura, memória e literatura, que de alguma forma é uma relação antiga e é uma relação a que nós temos que juntar de alguma maneira à história, não é? E de uma forma muito breve e muito esquemática, poderíamos talvez esclarecer que todas estas dimensões, a literatura, a memória, a história, se situam sempre no contemporâneo de cada um de nós, não é? De alguma forma a história estuda o passado, os factos e os gestos que nos conduzem como povos e como nações a partir do presente e por isso ela é sempre reescrita, não é? A memória recorda o passado tanto numa dimensão individual como numa dimensão coletiva e está sempre em interação, obviamente, com o nosso presente, por isso ela muda ao longo da nossa vida e muda ao longo da vida das nações também. E, portanto, todos estes elementos mantêm uma relação orgânica com o presente. E é isso que me parece que é bastante importante de realçar aqui. E queria começar por um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Eu queria partilhar convosco o meu ecrã. E queria partilhar convosco justamente é uma elegia, aqui trago só alguns versos de Luís de Camões, em que, de uma forma muito clássica, a literatura serve a história, de alguma maneira, e serve a memória. E serve a memória de quem? Daqueles que fazem, como era então dito na altura, os grandes feitos, as grandes conquistas, as grandes guerras, não é? E então, numa conversa muito clássica, como podem ver aqui neste pequeno excerto, o poeta propõe ao guerreiro, diz-me, conta-me a história, conta-me o que é que eu tenho para celebrar,
que memórias tens das guerras, das conquistas que fizeste, não é? E o guerreiro, muito espantosamente para a época, diz-lhe: quem me dera, de alguma forma, não ter memória, não é? Não ter memória disso, ou seja, mas o capitão, claro, cujo intento bem diferente estava, porque havia as passadas lembranças por tormento, então disse-lhe: se me arranjasse então uma arte que me fizesse esquecer. Essa é uma outra dimensão muito importante da literatura e da memória, que tem a ver com o esquecimento, não é? E dando um salto colossal de séculos, porque aqui o que eu vos queria trazer é um pouco esta dúvida introduzida pelo Camões sobre as glórias da memória, não é? E as glórias que devem ser celebradas na literatura, portanto, a dúvida que de alguma forma vai marcar também a própria epopeia camoniana. E dando agora um salto para o século XX e continuando a pensar na estrutura de literatura e memória, eu trazia um outro grande escritor da língua portuguesa, Landino Vieira, José Landino Vieira, com uma outra forma de celebrar e de integrar esta literatura em memória, contando outros feitos e contando outras conquistas. Trata-se dos Papéis da Prisão, de José Landino Vieira, um livro de 1100 páginas e que cobrem mais ou menos 12 anos de cárcere, não é? Trata-se de uma escrita em que a memória, de alguma forma, vai sendo registada no dia-a-dia, e estes são os cadernos originais que estão na base deste livro, não é? Em que, de facto, é feito um registro ao longo deste diário de toda a vida do cárcere, nas prisões de Luanda e depois no Tarrafal, e este constitui, de facto, um livro único, creio eu, na língua portuguesa. Está, de facto, a um nível da grande escrita do cárcere que marcou o século XX e que marcou, enfim, a história, particularmente a história do segundo século XX, que implica as lutas de libertação. Tem a ver, portanto, com a experiência carcerária, mas tem também a ver com o momento pela prisão, não é? Em que a memória de alguma forma vai substituir a vida que não havia na prisão. E é aqui, de facto, que Landino Vieira vai construir a sua obra de ficção. De alguma maneira, este diário permite-nos ver toda a obra de Landino Vieira, toda a escrita da obra de Landino Vieira, e o que é aqui interessante é que realmente é pela memória da cidade de Luanda que ele vai construir toda a sua obra e que de alguma forma ele vai fazer esse projeto de escritor, mas ele vai também tornar essa realidade que a memória lhe proporciona possível. Portanto, está na prisão, mas de alguma forma está fora da prisão através da memória que tem da cidade e que vai ativar na ficção. Portanto, nessa relação muito complexa entre a memória e a ficção. E é aqui que está a origem de muita da sua obra, nomeadamente o célebre livro O Luanda, não é? Que todos nós conhecemos e que se trata também de um outro livro muito importante da literatura portuguesa. Nos momentos mais sombrios vem a memória familiar, não é? E vem uma memória por imagens que também compõe muito deste livro e que, de alguma maneira, nos traz uma outra composição da memória, que não é tanto a memória pública da cidade, a memória pública da luta de libertação, das conversas com os amigos de cárcere, etc., mas que é, de facto, a escrita de si no mais íntimo que podemos ter, que é os momentos, digamos, familiares. E também, finalmente, a escrita da viagem que não se faz, mas que de alguma forma se cumpre, e que trago aqui com o exemplo da ida para o Tarrafal, e que é um outro momento em que a memória e a literatura se cruzam de uma forma bastante intensa. Passando a um outro caso também do século XX e também ligado à escrita de si e à relação da autobiografia e da literatura e da memória, trago-vos o exemplo de Hélder Macedo, com Partes de África, um livro de 1991, em que basicamente o autor ficciona a sua própria biografia de filho de altos funcionários coloniais do Império, nomeadamente em Moçambique, muito em particular
onde Hélder Macedo passa a sua infância, e aquilo que nós assistimos nesta autobiografia romanceada, nesta escrita deste ser em trânsito pelas várias partes do Império, é em 91, por isso é que a memória tem uma relação com o contemporâneo, não é? É em 91 uma grande carta ao pai, sem dúvida, mas é também uma grande carta à nação portuguesa. Portanto, há aqui uma relação profunda entre pater e pátria, não é? E é uma grande relação de questionamento a partir de si, desses outros todos que nós somos e que falamos em língua portuguesa. Dando um outro salto grande, e para terminar só esta minha primeira alocução, trago-vos o exemplo de um outro tipo de memória, aquilo que nós teoricamente chamamos a pós-memória, ou seja, a memória sem experiência, aquilo que eu já não vivi, mas que me foi transmitido de uma forma tão intensa que se torna quase uma experiência própria. E é aquilo que, de alguma maneira, a Djamila faz, sobretudo no segundo livro, Luanda, Lisboa, Paraíso, a partir de memórias familiares e de memórias públicas de todos nós sobre os últimos dias do colonialismo português, e a figura aqui emergente é a figura do assimilado, que é a figura do avô dela. Portanto, de alguma maneira aqui a questão é a quem pertence a memória, não é? Quando nós a passamos à ficcionalização e à literatura. E o que a pós-memória nos mostra é que ela pertence de facto às gerações futuras, se elas a reivindicarem. E por isso esta relação da memória, da literatura e da história é sempre uma relação com o nosso contemporâneo. E nós assistimos a isso neste momento em Portugal. O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-nos isso, não é? 47 anos de democracia, quase tantos como os anos de ditadura e de fim do Império, mostraram-nos o Presidente da República a trazer-nos um discurso sobre o passado que nos é contemporâneo. E essa é uma das virtualidades da literatura, é estabelecermos essa relação a partir, muitas vezes, de uma escrita pessoal, mas também de uma escrita absolutamente ficcional. E era isto só que eu vos queria deixar aqui para um primeiro momento de provocação, estes vários estádios de memórias públicas, privadas e pós-memórias com que nós tecemos a literatura, que é, sem dúvida, como diz Eduardo Lourenço, um arquivo da nação, mas é também um arquivo de interrogação constante do contemporâneo da nação e dos seus cidadãos. Muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se me conseguem ouvir. Creio que tive aqui um problema com a minha ligação que caiu. Entretanto, eu pedia a quem estivesse aí a tomar conta das redes sociais que me dissesse se de facto ainda estamos no ar ou não, porque tive aqui um pequeno problema e, enfim, deixei de ouvir e ele fez uma reconexão de novo aqui ao Zoom. Portanto, não sei se ainda estaremos no ar, se não. Pedia alguém... Estamos sim. Estamos? Estamos sim. Sim, mas há um lag entre a transmissão entre a gravação e a transmissão, portanto, entretanto pode cair. Se for esse o caso, por favor, avisem-me. Margarida, muitíssimo obrigado. Vamos passar a palavra agora à Paloma Vidal. Passo à apresentação também. Só aqui abrir a minha cábula da apresentação. Peço só um segundo. Tive aqui vários problemas informáticos, todos ao mesmo tempo. É impressionante. Um problema nunca vem só. Penso que isto tem a ver com a minha ligação à internet. De facto está a dar vários problemas. Ok, já cá estou de novo. Agora sim. Ora bem. Portanto, estou preparado. Paloma Vidal, nascida em Buenos Aires, em 1975, é escritora e ensina teoria literária na Universidade Federal de São Paulo.
Publicou romances, peças, livros de conto e poesia, entre os quais Algum Lugar, 2009, Mar Azul, 2012, Três Peças, 2014, Dupla Exposição, 2016, com imagens de Elisa Pessoa, Wyoming e Menin, 2018. O livro mais recente é o romance Pré-História, de 2020, e de crítica literária publicou A História em Seus Restos, Literatura e Exílio no Cone Sul, 2004, Escrever de Fora, Viagem e Experiência na Narrativa Argentina Contemporânea, 2011, e Estar Entre Ensaios de Literatura em Trânsito, 2019. Os seus textos foram traduzidos para espanhol, francês, inglês e alemão. É editora da revista Grumo e tradutora de autores latino-americanos como Clarice Lispector, Adolfo Casares, Margot Glantz, Tamara Kamensheim e Silviano Santiago. Paloma, muitíssimo obrigado pela disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Passo, sem mais demoras, a palavra. Muito obrigada, Nuno, pela apresentação. É uma alegria enorme estar aqui entre Angola, Portugal e Brasil, mesmo que à distância. Queria agradecer muito aos organizadores destas jornadas, em especial ao Caio, que foi quem me fez o convite, também aos meus companheiros de mesa, Margarida e Timóteo, que espero que possa chegar, acho que ainda não chegou. Acho que a minha breve fala vai se tocar em alguns pontos com a da Margarida, fico feliz. Eu vou fazer uma breve apresentação do meu trabalho e algumas leituras para vocês. Agradeço também a todas e todos que estão assistindo, que eu não estou vendo, mas estão por aí em algum lugar. Como o Nuno falou, eu nasci em Buenos Aires, na Argentina. Meus pais se exilaram no Rio de Janeiro, no Brasil, quando eu tinha 2 anos. Eu escrevo em português, mas mais recentemente eu comecei a escrever também em espanhol. Então eu considero que eu tenho essas 2 línguas. E essa condição linguística, ela tem a ver com a situação do exílio, a qual eu voltei de diversas maneiras em quase tudo que eu já escrevi. Para falar para vocês hoje sobre a relação entre língua e memória, que é o tema dessa nossa mesa, eu gostaria de ler o início de um poema do Fernando Pessoa, que chegou a mim por causa de um filme chamado Deslembro, da diretora brasileira Flávia Castro. E esse início diz assim: deslembro incertamente. Meu passado não sei o que virou. Se eu mesmo fui, está completamente deslembrado. E logo em mim, enclausurado flui. Não sei quem fui, nem sou. Ignoro tudo. Esse filme, Deslembro, conta a história de uma adolescente, filha de militantes políticos no Brasil dos anos 60, cuja mãe se exilou em Paris e que no momento em que se passa o filme, está voltando com os filhos para morar no Rio de Janeiro. A filha começa o filme falando em francês, um dos signos da sua desadaptação a esse retorno em curso. Recentemente, voltando a esse filme, que eu adorei, e para falar aqui para vocês, eu li uma nota crítica escrita pelo Eduardo Scorel, em que ele reprochava ao filme a ausência de uma voz narrativa no presente, porque sem essa voz, a gente fica sem saber quem é a primeira pessoa do verbo deslembrar, que dá nome ao filme.
Eu achei o comentário bastante sintomático de uma indecisão que é própria a uma personagem como a que a Flávia Castro constrói. De fato, ela só pode deslembrar, como diz o poema, pessoa, incertamente. Porque o passado que ela lembra e ao mesmo tempo precisa esquecer, não é seu. Isso tem a ver com algumas questões que a Margarida tocou. Então, nesses casos, é preciso lembrar através de outros, com os quais se estabelece uma relação ambivalente de confiança e desconfiança. Às vezes, essa ambivalência se estabelece na própria língua. E aqui, falando da minha experiência, é assim que eu me sinto em relação a essas duas línguas que eu amo. Como a menina do conto A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector, talvez vocês lembrem dele, a Ofélia, tão cheia de certezas, abalada diante do pintinho que ela acaba matando. As incertezas se recobrem de certezas, como as frases feitas que a menina tem na ponta da língua. Mas tudo que se ignora pode aparecer a qualquer momento e encher a gente de medo e de amor. Então, para terminar essa breve apresentação, eu queria ler para vocês um fragmento, que eu acho que tem a ver com isso, desse livro que o Nono também mencionou na apresentação. Se chama Pré-História, é meu livro mais recente, é um romance, publicado ano passado. Então, vou passar a leitura. É um trecho breve. Talvez fosse bom eu dizer que é um livro que se passa entre 1989, que é o ano das primeiras eleições diretas no Brasil, depois do final da ditadura, e um tempo mais recente, nessas outras eleições que trazem tantos fantasmas desse tempo anterior. Diz assim: para nós, tanto fazia as eleições, o muro. Tudo importava, mas a hierarquia era bagunçada. Bagunça é uma das palavras que a gente começou a usar falando em espanhol. Quanto mais distante dele, mais ela tinha chances de contaminá-lo. Nosso portunhol era um espanhol contaminado do que a gente achava estranho ou engraçado. Engraçado e graça também entraram, porque minha mãe passou anos inconformada com que atribuíssem a mim e a meus irmãos, engraçadinhos, gracinhas, adjetivos que para ela tinham a ver com sebo, gordura, sujeira e traziam de volta um mundo que ela tinha se empenhado em deixar para trás. Nada é tão simples. Meu avô, o garoto órfão, tinha se educado, tinha lido muito, tinha se tornado um homem letrado. Em alguns momentos, me imagino contando esta história para ele. Talvez ele se irritasse. Frequentemente, quando eu era criança, ele se irritava com a minha indecisão. Havia nele uma rigidez que o tinha feito detestar desde o início o peronismo, julgando-o ignorante e atrasado. Também com o comunismo era implacável, como com a minha preguiça de menina carioca, tentada pela rua, pelo caminho do mar, ao invés de me dedicar aos exercícios de gramática
que ele preparava com esmero em um caderno comprado em Buenos Aires especialmente para isso. Sabe-se lá o que podia acontecer comigo se eu não aprendesse bem sua língua. Imagino sua decepção ao nos ver rendidos, quase sem perceber, a um portunhol inconsequente. Minha mãe tinha deixado para trás o medo da pobreza. Meus irmãos e eu já não sabíamos o que era isso, o que mais do que tudo, talvez, irritasse meu avô. Muito obrigada por esse encontro. Paloma, muitíssimo obrigado. Bom, eu proponho que agora se abra portanto, o diálogo, o debate. Eu se calhar deixava uma pergunta a propósito dos pontos de contacto entre as vossas duas falas, que tem a ver precisamente com a ideia do esquecimento e do querer esquecer, não é? Que a Margarida falou no poema de Camões, e deste deslembramento. E a minha pergunta vai neste sentido, dado o estado das coisas e do mundo hoje em dia, no Brasil, e também em parte da Europa, Portugal não está imune, não andaremos a esquecermos demasiado? Deixo a pergunta. Não sei quem. Posso começar, se a Margarida não quiser? Eu acho que sim, eu acho que essa que é esse momento é tão difícil, né? Porque esse trabalho da literatura, ele é um trabalho que necessariamente vai nessa tensão, né, entre memória e esquecimento. Num dos meus primeiros livros, né, em que eu trabalho com essas de alguma maneira possibilidades de lembrar e esquecer, eu citava um trecho de um poema da Tamara Kamenzain, que é uma poeta argentina, em que ela fala justamente disso, né, de continuar procurando e ao mesmo tempo poder esquecer, né? Então, nesse momento, com tudo tão agravado no Brasil, especialmente, no governo do Bolsonaro, esse trabalho fica muito difícil, realmente, né? Esse trabalho de elaboração, de aproximação, distanciamento, a gente parece que não consegue fazer. Então, eu acho que é uma insistência que a gente tem que ter, né, no trabalho de memória, mas sem deixar também que essa situação tão trágica faça a gente esquecer o que é próprio do literário, que é necessariamente precisar tomar essas distâncias. Então, também é como se é parte dessa resistência não abrir mão desse movimento que é próprio do literário. Então, não é fácil escrever nesse momento, nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente sente que é preciso. Isso eu diria assim, como começo de conversa. E eu acho que tem surgido muitos filmes e livros que tratam, em especial, da ditadura brasileira nos últimos anos. O filme da Flávia Castro é um deles. Muitos filmes e livros de filhas, eu acho que tem um ponto também de contato com o que a Margarida falou, da Jaimília. E isso é interessante, talvez ela pudesse, aí uma pergunta que eu lanço, porque eu achei interessante que os escritores homens vieram, né, com essa tradição, né, lá desde o Camões, mas aí depois você chega nessa escritora, né, e nessas escritoras que estão, de alguma maneira, carregando
memória e fazendo esse trabalho de reelaboração. Talvez você pudesse falar um pouco sobre essa questão de como que essas filhas, né, aparecem também no contexto do que você pesquisa. Posso falar, Nuno? Sim. Obrigada, eu estou muito contente de encontrar a Paloma e toda a sua sala, que tem de facto muito a ver com o trabalho da memória e com o trabalho daquilo que nós chamamos pós-memória, não é? E isto é uma outra ligação que nós não fizemos nesta breve introdução, que é o valor do testemunho, não é? A questão do testemunho, porque quando nós falamos da geração da Paloma e da geração dos muitos filhos na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, nomeadamente, não é? No Brasil, que hoje em dia estão a pegar nessa titularidade da experiência que os pais tiveram e a partir dela questionar o presente, que é sempre uma questão do presente, não é? Que está também em causa, é de facto um movimento de reivindicação de uma memória contra o esquecimento, não é? Portanto, é um tipo de trabalho em que a literatura faz um outro arquivo da nação, não é? Não tanto a partir daquilo que é a forma clássica que eu trouxe aqui ao evocar aquele poema do Camões, que é um poema de facto muito interessante por aquilo que ele antecipa da modernidade, não é? Da dúvida sobre a modernidade e sobre aquilo que vai fazer a modernidade europeia, nomeadamente ibérica, não é? Portuguesa e espanhola. O que é interessante hoje em dia, que nós assistimos, sobretudo a partir do segundo século XX, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial, de alguma maneira, é essa enorme valorização do testemunho. Isso tem a ver também com a maneira como a história passou a ser narrada, não é? Não só a partir da história canónica dos tais heróis e dos feitos celebrados, não é? Mas do eu na história, não é? Do eu que filtra a história e que de alguma forma dá testemunho dessa história. Darcy Ribeiro, aliás, chamava a América, aquilo que nós chamamos na Europa América Latina, o continente de testemunho, exatamente porque se pronuncia através das muitas vozes que não estão inscritas na história, na narrativa principal, na narrativa hegemónica, não é? E que, portanto, se vão manifestar dessa forma. E a outra grande corrente dessa literatura de testemunho, sobretudo na Europa, muito espalhada, tem a ver com o Holocausto, portanto com a Shoah, não é? E que lança de facto um paradigma de rememoração, não é? E de rememoração política a partir da experiência coletiva que foi os campos de extermínio, mas também da experiência individual, não é? Daqueles que sobreviveram e, portanto, tinham, como diz Primo Levi, um dever de memória, ou seja, de dar testemunho daquilo que tinham experienciado. Outra coisa diferente é receber isso como herança, não é? E a partir daí fazer uma elaboração pessoal e uma elaboração literária, como a Paloma estava a dizer, uma elaboração literária é algo de diferente, é algo que tem algum filtro também, não é? Não é experiência absolutamente pessoal que é ali trazida, há um trabalho sobre isso, não é? Mas é uma experiência indireta, é uma experiência mediada por uma memória de outrem, não é? Mas que de alguma forma é transmitida de uma forma tão intensa e mexe tanto com a vida desses herdeiros que eles a tomam como sua, não é? A grande questão que se coloca, digamos, no paradigma de Auschwitz, não é? É a quem pertence aquela memória, a quem pertence Auschwitz, não é? A grande questão. E a resposta é exatamente essa, às gerações futuras, na medida em que elas a reivindicarem. E aquilo que aconteceu, de facto, quando nos anos 70, através até de um jornal norte-americano, uma série de filhos do Holocausto se identificam como tal, não é? É aquilo que de alguma forma nós podemos, e que depois a Marianne Hirsch vai teorizar sobre a forma da pós-memória, que tem sido um dos grandes campos de estudo, dos estudos da memória, é de alguma forma aquilo que também aconteceu, e Paloma é um testemunho, um pós-testemunho vivo disso, não é? Na América Latina, no sentido das ditaduras, não é?
E, aliás, grande parte da teorização da pós-memória vem também da América Latina, nomeadamente da Argentina e do Chile, que são os grandes teorizadores. Mas aí há uma questão que eu acho que é muito interessante relativamente à teorização feita para o Holocausto, que é a politização do sujeito, ou seja, a interrogação do filho é tentar perceber as circunstâncias que levaram os seus pais a tomar aquela atitude e, portanto, a se tornarem sujeitos históricos e não apenas vítimas, não é? Porque o paradigma do Holocausto, de alguma forma, está mais ligado ao paradigma da vítima, não é? O paradigma que é lançado pela América Latina e que hoje em dia está a ser muito produzido também nos estudos pós-coloniais, ou melhor, na interseção dos estudos pós-coloniais com o estudo da memória na literatura, é justamente perceber o sujeito político que foram os pais ou que foram os antecessores, não é? Que levaram a que, em determinadas circunstâncias, aquelas pessoas tomassem aquela atitude, se exilassem, tivessem sido presas, tivessem desertado de uma guerra, enfim, uma série de atitudes que marcaram profundamente as gerações seguintes. Porque o ponto das gerações seguintes e a chamada pós-memória é essa, quer dizer, como é que nós vivemos factos que não vivemos, não é? Que realmente não passaram por nós, que não experienciamos, não é? É porque eles nos marcaram profundamente a nossa vida, de alguma maneira, não é? Outra coisa completamente diferente é isso sair da memória privada e tornar-se uma memória pública. E o gesto do autor é justamente isso. A partir do momento que a Paloma escreve um livro, faz dessa sua memória familiar, de alguma maneira, uma memória política, na medida em que a escreve no espaço público. E essa é uma atitude, de alguma maneira, que não é nova nos estudos da memória, mas que é politicamente inovadora, não é? Do ponto de vista da reclamação que esse herdeiro faz sobre o passado, não é? Que é um pouco aquilo que nós hoje em dia temos na literatura portuguesa e na literatura europeia. Eu estudo também os casos da França e da Bélgica neste projeto Mémoire, e o que nós vemos de facto é nas várias artes, não só na literatura, em relação à questão colonial na Europa, não é? É justamente estas novas gerações a perguntarem simplesmente o que é que aconteceu, não é? O que é que aconteceu, não apenas na minha família, no meu espaço privado, no meu pai que esteve na guerra colonial, no meu pai que foi colono, na minha mãe que esteve, que foi madrinha de guerra, enfim, uma série de coisas, mas de facto perguntar também coletivamente o que é que aconteceu, não é? O que é que explica o 25 de Abril, de que todos nós somos herdeiros? Essas são as grandes questões da contemporaneidade e para isso é preciso ativar a memória, não é? E eu penso que o trabalho da Paloma e de muitos seus colegas, não é, escritores, é exatamente isso, não é? É escrever a partir de uma memória pessoal e coletiva extremamente pujante e extremamente interrogadora do nosso contemporâneo, mas por outro lado também escrever a partir de algo que é mediado e que vos dá a distância das circunstâncias, não é? Quando eu vos trago o exemplo do Hélder Macedo, é um exemplo em carne viva. É uma herança em carne viva. Ou seja, Hélder Macedo é filho, no caso da sua circunstância biográfica, é filho de altos funcionários coloniais, vive o privilégio colonial, nasce na África do Sul por acidente, mas quer dizer, o pai dele estava em Moçambique, não é? E em 1960, na sequência da campanha de Humberto Delgado, acaba por se exilar em Londres, onde ainda hoje vive, não é? E, portanto, nessa medida é um escritor de exílio. Ora, isto representa uma ruptura familiar muito forte. Muitíssimo forte, não é? Que tem na sua base uma ruptura política, não é? Uma ruptura política com a situação e que ultrapassa muito, digamos, a conflitualidade das gerações. Há uma conflitualidade que tem a ver com o regime, etc, não é? E, portanto, Partes da África, no caso que trouxe, é uma escrita ficcional com uma base autobiográfica grande, mas é de uma experiência vivida. Não é? O caso de Jamila não. É uma ficcionalização a partir de memórias variadas dela e não só,
de onde emergem as personagens, digamos, no caso do avô dela, do assimilado, digamos, não é? Que é uma figura nova na literatura portuguesa, de alguma maneira, não é? E é esse o lado que também é bastante interessante nestes estudos, digamos, no caso particular que eu faço da questão colonial, não é? Mas como a Paloma disse, também a questão das ditaduras e os filhos... É que em Portugal nós temos tudo, não é? São filhos da ditadura, são filhos do império, são filhos do colonialismo, de retornados. Qualquer um nós temos lá. E estão a produzir neste momento. Eu quero só dizer que muito nessas palavras, porque eu sou, penso que este Octacílus é filho da guerra, não é? Portanto, eu nasci em 75 e, portanto, meu pai esteve 2 anos na Guiné e, portanto, revejo muito naquilo que acabou de dizer em relação à questão da pós-memória. Mas há uma outra história sobre memória, voltando agora às ditaduras, de que me lembrei e que gosto muito. Eu não me lembro do nome dos autores porque a minha memória, nesse sentido, é muito fraquinha, mas é sobre a ditadura uruguaia, precisamente. E há dois presos políticos, companheiros do Pepe Mujica, que fazem parte daquele grupo que esteve preso imenso tempo. E a certa altura há um deles que vai recebendo algumas visitas familiares, nomeadamente da filha, e a certa altura ele ia sempre algemado, portanto, para a sala de visitas e escondia as mãos debaixo da mesa. Até ao ponto em que a filha pensava que ele não tinha mãos. E ele volta para a cela um dia e diz ao companheiro, que era escritor, eu gostava muito de lembrar do nome, mas não consigo. Diz, olha, eu estou a pensar deixar de ter visitas da família antes que a minha filha pense que eu não tenho mãos. Ao que o companheiro lhe responde, e qualquer dia ela vai pensar que não tem pai, vai se esquecer de ti. Não é? Portanto, em relação à questão da memória. Então o que começam a fazer é a criar contos. Isto depois é publicado, toda esta história é publicada, portanto, uma narrativa mais ou menos jornalística, vamos dizer assim, desses anos de prisão. Os contos também são publicados. E acho que é um exemplo muito bonito dessa relação entre aquilo que é a literatura e a memória, aquela que fica depois de acabar a ditadura e da publicação dos livros, mas também essa memória muito simples da filha, não se esquecer, enfim, que o pai existe, não é? E, portanto, há aí uma relação muito interessante com as ditaduras. E passo a palavra para vocês, porque estou a adorar ouvir-vos. Eu acho que nessa cena que você está contando, é interessante, eu acho que algo que é muito corrente nesse tipo de situação e que aconteceu comigo e eu acho que com muitas pessoas que estão nessa situação de pais que passaram por uma série de situações traumáticas e envolvendo prisão, envolvendo outras pessoas e movimentos políticos com os quais também eles próprios se relacionam de maneira frequentemente conflitiva, que é a vergonha, né? Porque nessa cena, para mim, aparece ele não quer mostrar que está preso, então ele omite, né? Eu acho que esse é um dos cernes da questão dessa herança que a Margarida estava falando, né? É o que não se transmite, que fica silenciado, escondido. Acho que muitas vezes, por uma questão de vergonha, como eu falei, de medo também, de não querer que esses filhos sintam essa mesma dor. Acho que é bastante complexa, né? Bastante complexo o que está envolvido nessa não transmissão. E com esse meu livro mais recente, para contar assim, um pouco, acho como eu vivi essa questão, porque quando você falou, eu fiquei muito impressionada. Assim, eu acho que para mim talvez a questão, como perguntar o que aconteceu. As histórias se repetem muito,
são sempre as mesmas cenas, mas nunca se avança a partir disso. E é muito difícil perguntar. E nesse meu livro, na verdade, esse meu livro ele é um livro sobre uma relação amorosa que se desenvolve nesse arco que eu falei, de 1989 a 2019. E aí tem outras questões que a gente poderia até falar, que tem a ver com os restos desse passado que voltam, né? Que justamente tem a ver com uma não elaboração. Mas, em todo caso, é um livro que, em princípio, falava da pós-ditadura e de um relacionamento que se desenvolve nesses 30 anos, de uma separação que acontece por causa da política, uma situação muito ligada ao contexto brasileiro atual, disso que se chama de polarização, né? Na verdade, cada vez mais a gente vê que é um engodo. Mas, no decorrer do livro, foi ficando cada vez mais forte, de uma maneira que eu não previa, a relação da personagem com a mãe. E com esse avô, que é o pai da mãe, e que aparece na cena que eu li para vocês. E justamente o que vai aparecendo é a pergunta: o que foi que aconteceu com essa mãe na prisão? E isso aparece muito no final, quase como uma surpresa, de que essa narrativa que vai por outros caminhos tenha possibilitado chegar a essa cena, e essa cena da prisão da mãe, e fazer algumas perguntas. Então, acho que tem um processo que tem a ver com isso que você falou, né, da memória e como que a literatura pode trabalhar com isso. Diante dessa dificuldade de mostrar o que aconteceu, né? Que é o que a Margarida estava falando, a pergunta, né? O que foi que aconteceu? E eu acho que no caso do Brasil nesse momento, o que aconteceu tem consequências tão claras no presente, e a pergunta realmente é urgente. Mais ou menos o que eu poderia dizer. Margarida. Obrigada, Paloma, obrigada, Nuno. A questão que a Paloma levanta, não é, deste arquivo privado, não é, que é um arquivo de alguma forma blindado, não é? É um arquivo que tem coisas, como diria Derrida, não é? É um mal de arquivo, não é? É um mal do arquivo, não é? Porque queima por vezes, não é? Eu acho que há também um movimento, e nós estamos a falar de ficção, estamos a falar de arte em geral, não é? Há um movimento aí que nós também temos que ver e que é muito interessante, e a Paloma traz, que é o confronto com o contemporâneo, mas o confronto também com a história que está a acontecer. Em que medida é que o Brasil atual responde, não é? A esses passados que de alguma forma foram ocultados, foram fantasiados, são fantasmagóricos, enfim, como é que eles de alguma forma reaparecem, não é?
se reencenam no Brasil contemporâneo, ou como é que na Europa contemporânea, não falo só em Portugal, na Europa contemporânea, uma das grandes heranças que nós temos do ato colonial que fez a Europa e que de alguma forma nos une enquanto europeus, enquanto herança europeia, não é? A permanência do racismo, não é? A permanência do racismo tem a ver com essa história, quer dizer, nós temos que entender porque que nós continuamos a ter determinado tipo de atitudes nas sociedades europeias, cosmopolitas, democráticas, de algum bem-estar geral, se nós compararmos, é de facto um continente com bem-estar que não é global de todo, não é? Por que razão isto continua, não é? Por que razão isto continua? Por que razão o Black Lives Matter teve tanto impacto na Europa também, não é? Que não é, digamos, uma sociedade esclavagista no terreno, não é? No território, como é o caso das Américas, não é? Portanto, nós temos que nos interrogar sobre isto, não é? Quando aqui no último 25 de Abril, no penúltimo 25 de Abril, peço desculpa, há um grupo de africanos, portugueses, não é? Negros, que traz uma fotografia lindíssima, que traz um cartaz que diz o 25 de Abril nasceu em África. Isto é uma reivindicação da história, não é? Mas é uma reivindicação da história a partir do seu lugar contemporâneo. São pessoas que nasceram provavelmente depois do 25 de Abril, mas que querem mostrar até que ponto os seus pais, os seus países contribuíram para aquilo que se está a festejar naquele momento, que era o 25 de Abril, não é? Portanto, eu penso que de alguma maneira, e aí estamos a ativar um outro arquivo que é muito importante para os artistas em geral, não só da literatura, mas artistas visuais, teatro, portanto, artes performativas, cinema, a música, que é extremamente atenta, não é? A esse tipo de questionamentos, e Portugal é um bom exemplo disso, que é o Arquivo Geral da Nação, vamos dizer assim, não é? O Arquivo Geral da Nação. Ou seja, não só os arquivos propriamente físicos, não é? Onde está a documentação, etc, etc, mas também os arquivos fotográficos, o arquivo literário, não é? Quando nós questionamos hoje o cânon, o que é o cânon? A partir de que momento é que nós relemos Camões? Porque é que Camões continua a ser tão relido, não é? Constantemente traduzido, etc. Meu Deus, o senhor já foi faz tanto tempo, não é? E nós continuamos a interrogá-lo. Ainda agora em Portugal surgiu, a propósito de uma tese que está a ser feita em Massachusetts, Dartmouth, Massachusetts, de uma estudante que pôs em questão algumas passagens do Eça de Queiroz, nomeadamente dos Maias, como passagens em que há expressões de racismo, não é? Portanto, nós estamos constantemente a revisitar este arquivo público, não é? Que é o grande arquivo da nação, não é? O livro da Djamila é um livro que interage com a literatura portuguesa, quer dizer, no fundo ela está ali a perguntar também, a partir de um corpo africano, não é? De um assimilado, que está à espera de chegar a Lisboa e de que Lisboa o acolha como um português, que não acolheu, não é? Está a fazer a grande pergunta do século XIX, não é? Será que o Romeiro é mesmo ninguém? Não é? Que é a pergunta que se arrasta, digamos, ao longo de todo o século XIX, não é? Ou seja, será que Portugal é mesmo ninguém, não é? É uma reelaboração dessa pergunta e, portanto, aí estamos a falar de uma reelaboração do arquivo público, não é? Dos vários arquivos nacionais, por exemplo, aquilo que está agora a acontecer nos museus, não é? Nós estamos a reolhar os museus, estamos a olhar para as peças que estão nos museus europeus e a perguntar de onde é que isto veio? Porquê é que nós dizemos British Museum, quando grande parte das obras que lá estão não são britânicas, não é? Enfim, toda essa discussão que está em marcha, que aliás o presidente Emmanuel Macron pôs em marcha na Europa, neste momento a Alemanha está a devolver os bronzes do Benin, não é? Portanto, todas estas discussões têm a ver com o nosso contemporâneo. Quem são hoje os europeus, não é? Quem são? E, portanto, eu penso que grande parte destas questões que passam sobretudo pela arte, que é sempre muito ágil, não é? A captar os momentos, não é? Captar os grandes momentos interrogativos,
tem a ver com estas grandes mutações que nós estamos a viver. No caso de Angola, por exemplo, quando nós olhamos, porque é que o Landino Vieira, 55 anos depois, publica os papéis da prisão? Qual é a mensagem? O que é que eu quero deixar às gerações futuras? Eu sentia que havia uma lacuna, digamos, a preencher, não é? De facto foi maravilhoso. Dotou as literaturas portuguesas de um livro único, não é? De facto, em relação à escrita do cárcere, mas também aquilo que há pouco estavam a dizer, não é? É também um testemunho para o seu próprio filho, de lhe explicar porque é que quando ele chega à casa, ele tem 14 anos. Não é? Havia essa necessidade de explicação também, mas havia também a necessidade de explicar aos angolanos de onde é que eles vêm. Não é? Que a nação angolana estava feita, como ele mostra nos papéis da prisão. Não é? A nação angolana estava feita, estava construída, estava ali. Não é? Estava aprisionada, estava reprimida, mas estava ali. E ele viu-a na prisão, de alguma maneira, não é? Que é a metáfora, digamos, da casa angolana aprisionada. Porquê é que nós hoje temos os filhos do 27 de maio a reclamar a história dos seus pais? Não é? Portanto, isto é um movimento que tem a ver com a nossa vida e com possibilitar entender a nossa vida, não é? A partir do momento em que realmente isso se torna arte, não é? Inscreve-se no espaço público. E essa dimensão é uma dimensão extremamente importante porque tem, digamos, uma certa durabilidade, não é? Tem uma maior durabilidade que a política. Reparem, o próprio discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril, um discurso magnífico, de facto, sobre o passado, não é? O que fazer com esse passado. Ele no final diz, quem vos diz isto é um filho do antigo ministro das colónias, é um filho do antigo governador de Moçambique. Há uma assunção dessa herança, não é? E essa é uma dimensão importante, sobretudo quando de facto ela é depois reelaborada em termos literários, como a Paloma faz, por exemplo, no caso da sua vida, mas quer dizer, ela não é só a sua vida privada, não é? Ela tem uma dimensão de questionamento do arquivo público geral, do arquivo nacional, não é? Transnacional até, no caso, não é? Os nossos arquivos são transnacionais, essa coisa nacional é uma coisa um bocado do século XIX, não é? E acho que o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa foi uma coisa inesperada acima de tudo. Ninguém estava propriamente à espera daquilo, portanto foi muito interessante e juntavam-se outras questões, por exemplo a questão do parque e daquela requalificação do parque, onde estão os brasões. Enfim, tem havido um conjunto de problemas, vamos chamar-lhe assim, que têm surgido e de debates a propósito dessa memória e da pós-memória. Entretanto, nós vamos já avançando para o fim. E eu estava aqui a lembrar-me que amanhã vamos ter, e é curioso, porque a coisa não foi propositada, vamos ter um webinar a que vamos chamar Literatura para quê? Que eu acho que tem muita relação com isto de que estamos aqui a falar hoje. Será que é a literatura que nos pode, e sem querer cair em considerações de tipo messiânico, será que é a literatura que nos pode salvar? Paloma. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Nos contextos, por exemplo, do Brasil e da Argentina. Acho que é muito importante sempre lembrar que certas reposições, elas precisam se dar inevitavelmente no campo da política, da transformação no campo social, essas transformações e reposições, que é o que reivindicam os movimentos negros, né? São
mudanças estruturais que precisam acontecer. E, nesse sentido, eu acho que não pode haver uma confusão entre o que a arte e a literatura faz e o que precisa se dar como mudança, o que precisa ser reivindicado no campo político. E isso no Brasil, pensando na ditadura especificamente, é bastante notável o trabalho que foi feito na Argentina, de julgamento e punição, e o trabalho que não foi feito no Brasil. Então, acho que isso para mim é importante pensar e dizer, e acho que isso vale para as heranças da escravidão, e a gente tem até hoje de maneira tão forte no Brasil, como algumas políticas possibilitaram avanços nesse sentido. E isso tem a ver com militância dos movimentos negros. Então, acho que, por um lado, isso, né? Ter essa consciência dos limites da literatura e da arte nesse sentido. Agora, existe um trabalho, né, que é um trabalho simbólico, que é feito e que tem várias camadas, né? Eu acho que tem o trabalho de memória, por exemplo, é uma dessas camadas, né? Um trabalho de resgate, um trabalho de atualização. E como eu dizia no início, acho que é um trabalho que precisa de tempo, que precisa de distância, e que vem sendo feito, né? Acho que nesse sentido tem uma dimensão, como a Margarida falava, individual, de como a literatura salva o dia de alguém que escreve, dando sentido, criando espaços de imaginação, e ao mesmo tempo esse espaço coletivo, essa dimensão compartilhada, que de algum modo também faz esse trabalho de imaginação do futuro. Eu acho que é isso, né? A memória, ela abre espaços de resgate, de elaboração e de imaginação de um outro possível. Porque também quando a gente volta para o passado e consegue ver os caminhos que foram tomados, os caminhos que foram abertos com as suas contradições, a gente também consegue pensar caminhos possíveis para hoje. Então, acho que o tempo inteiro, quando a gente escreve, quando a gente lê, a gente está em contato com essa utopia, de alguma maneira, né? Que é essa utopia de um outro lugar. Né? Então, tem sempre uma dimensão utópica, né? No trabalho com a escrita. E eu acredito muito nisso. É difícil, né? Acho que num momento, como eu falei no início, né? Nesse momento de urgência, e pensando nisso que
A Margarida falava dos papéis de prisão, né? Então é uma escrita que se faz ali no dia a dia, mas depois tem esse outro tempo, que é o tempo da publicação. Então, tem também esses dois tempos, né? O tempo de agora, que é esse tempo de uma escrita que muitas vezes responde de maneira imediata ao que está se vivendo. Quem sabe um outro tempo, então, que isso vai ter uma outra leitura. Então, acho que também se vive em muitos tempos, né? E não sei se eu respondi. Muito obrigado, Paloma. Margarida, estamos quase a encerrar, portanto, últimas palavras. Obrigada, obrigada, Nuno. E obrigada, Paloma, pelo estímulo que cria. Não sou criadora de todo, não é? Mas do ponto de vista, de alguma forma, teórica e de análise dos contextos, não é? Eu penso eu acho que a literatura não salva ninguém para além do seu próprio autor, não é? Estou a brincar, mas achei engraçada a expressão salvar, não é? Há uma dimensão religiosa nisso interessante, e é interessante que ela seja retomada, porque essa dimensão religião significa isso mesmo, religar, não é? Religar, encontrar novos laços. Não estou a pôr depois uma dimensão confessional, não é? Mas a palavra em si, de facto, significa isso, não é? Religar. Eu penso que o que nós assistimos em alguma desta literatura é, digamos, ao poder transformativo da memória, não é? Que é uma coisa um pouco diferente. De alguma maneira, se nós, em traços muito gerais, mas quisermos ver, há uma primeira geração, que é a geração do testemunho, que é aquela que vai dar o seu testemunho, vai deixar o seu testemunho, e há uma dimensão catártica nessa literatura. Falou como filho de guerra, não é? Conhece certamente os trabalhos de António Lobo Antunes, quer dizer, Os Cus de Judas é um livro de 1979, portanto escrito por um homem que esteve na guerra. É um livro de uma geração, não é? É um documento de uma geração, tornou-se um documento de uma geração, de alguma maneira. E, portanto, aí há um poder transformativo da memória, não é? Poder transformativo de uma experiência traumática em, digamos, conseguir gerir aquele passado, não é? Outra coisa, de alguma forma diferente, são as interrogações que se põem sobre essas experiências a partir das gerações seguintes, não é? Que é um pouco o que nós estamos aqui a falar quando falamos de pós-memória, quando falamos do caso criativo particular da Paloma. E aí é um outro poder transformativo da memória que no fundo interage muito com os usos políticos da memória, não é? A política no sentido próprio do termo, portanto, da nossa vida coletiva, da maneira como nós nos entendemos e da maneira como nós nos queremos entender, de alguma maneira, não é? E aí nós estamos a assistir a um uso da memória que tem um poder transformativo, mas que é para gerar futuro, de alguma maneira, a partir daí. É um pouco diferente daquilo que é uma revisitação nostálgica ou traumática, não é? De uma experiência que se passa a literatura. Agora, outro ponto que a Paloma falou que me parece que é muito interessante, é, digamos, a recepção, não é? Os vários momentos da recepção dessas escritas, não é? E volto aqui, por exemplo, ao livro do Partos da África, de Hélder Macedo, em 91, é um livro que não tem praticamente recepção em Portugal. Ninguém estava capaz de ler e perceber e interessado em saber o que é que tinha acontecido, não é? É um livro que não tem praticamente recepção. Este mesmo livro, no Brasil, na edição brasileira, tem uma recepção enorme. Porquê? São momentos diferentes, não é? São momentos diferentes que os países estão a viver e, de alguma forma, a literatura responde a isso, não é? E a recepção da literatura responde a isso, porque o livro, desculpe falar, mas a partir do momento que está publicado, deixa de ser vosso, não é? De alguma maneira, portanto, começa a ser lido e começa a ser um bem público, de alguma maneira, não é? De
quem o consome nas várias acessões da palavra, não é? E, portanto, esse poder transformativo que a literatura tem, a literatura e a arte em geral, eu penso que é sobretudo sinalizar, não é? Aquilo que nós temos assistido é essa sinalização que a literatura faz, quer dizer, ninguém saberia o que eram os gulags se não houvesse um magnífico que nos explica a vida daquela pessoa. A literatura tem isso, não é? Que é a grande história filtrada pela micro-história daquela personagem, com a qual nós, leitores, nos identificamos, de alguma maneira, não é? E tem o prazer estético, não é? Que nos emociona, não é? Como dizia o Kant, quer dizer, a teoria kantiana não está errada. Quando ele pergunta o que é o belo, é o que nos emociona. O problema do Kant é só um problema de escala, não é? Porque naquela altura emocionava a Europa. Mas a questão está certa, não é? A questão está certa. E esse poder da emoção, da emoção estética, é um poder extremamente apelativo, não é? E transformador, creio, transformador. Entretanto, entrou aqui também o Caio Carmona, o co-organizador destas jornadas. Não sei se o Caio terá alguma questão a colocar, alguma coisa a dizer. Caio, passo para aí. Obrigado, Nuno. É só realmente agradecer a Paloma, a Margarida, esse nosso belo encontro, né, com discutidas coisas tão importantes, né? A literatura realmente, a memória na literatura constroem mundos, constroem vidas e mudam vidas. Então, meu muito obrigado, né? Estava aqui assistindo, prestando atenção e anotando várias coisas, aprendi muito também hoje, muito obrigado. E lembrar para quem está nos assistindo que esse nosso encontro vai ficar gravado nas redes sociais do Centro Cultural do Brasil em Angola, CCBA, e no Instituto Camões em Angola. E quem quiser pode revisitar, né, esse nosso encontro. E meu muito obrigado. Daqui a pouco, como o Nuno vai finalizar aí também falando, teremos outra mesa, outro encontro. Tomara que seja tão bonito quanto esse. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Sim, vamos ter ainda mais 13 webinars ao longo destas jornadas da língua portuguesa. Mais tarde, hoje às 14 horas do Brasil, 18 horas de Portugal e Angola, vamos ter um webinar dedicado ao conto, será o quarto webinar, com Manuel Alberto Vieira, Carol Rodrigues e Gociante Patissa. Amanhã, dia 6 de maio, portanto o dia que encerra as jornadas, webinar número 5, às 10 horas no Brasil, 14 horas Portugal e Angola, o webinar que eu já referi, literatura, para quê? Com Ricardo Namora, Ricardo Domenech e Abreu Paz. E para finalizar, o nosso último webinar, o sexto, será também amanhã, às 14 horas do Brasil, 18 horas Portugal e Angola, e será dedicado às oralidades com Renato Negrão, Alexandre Valinho Gigas e Irene Amossi. De resto, resta-me agradecer à Paloma e à Margarida. Muito obrigado por este momento, pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo. Foi de facto um momento muito bonito, eu aprendi muito também. E em meu nome, em nome do CAI, certamente em nome da organização toda, agradecer-vos mais uma vez. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que assistiram, obrigada Margarida. Obrigada, Nuno, Caio e todos os colegas que assistiram, todas as pessoas que assistiram. Obrigada, Paloma, gostei muito de conhecer. Foi uma boa troca. Vou ler os seus livros. Muito obrigada e viva a língua portuguesa. Viva a língua portuguesa. Viva a língua portuguesa. Até mais, gente. Até às 18. Tchau. Até às 18. Até breve, pessoal. Sérgio falando aqui. Sérgio, isso. Você a conversa também. O Sérgio é o ministro conselheiro da Embaixada no Brasil, um grande apoiador das artes, da cultura aqui em Angola, né? E um dos principais organizadores desse nosso evento.
Obrigado. Parabéns. Obrigado pelas bonitas palavras, né? Até mais.